Graça e paz, amados irmãos. Obrigado, pastor Gilson, pela oração. E vamos ler a palavra de Deus. Não aproveitar que estamos em pé, senão daqui a pouco você senta e levanta de novo, né? Então eu te convido para a gente fazer a leitura da palavra, depois vamos seguindo. Atos 16, a partir do verso 16. A minha versão é NVI, mas interessante que tem sido colocado em NVI, e eu fui olhar uma Bíblia nova que eu tenho, que é NVI, que já não é a mesma coisa, já mudou. Então as versões vão mudando, né? Vem uma mais, a minha agora diz assim, NVI perfeita. Vou usar essa, né, pastora? Porque se é perfeita, é a melhor tradução, né? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Então diz assim a palavra, vamos ver se está certo. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Tem adivinhação hoje em dia, irmão? Tem gente que ganha dinheiro com adivinhação hoje em dia? Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados para a prisão. O cárcere recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Interessante, né, irmão? Não precisa fazer curso de batismo não, pastor. Cria no Senhor Jesus de todo o coração, que era o Filho de Deus, Senhor da glória, já tinha que batizar. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração, né? A gente sabe depois o resto da história, que aí eles foram mandados serem soltos no dia seguinte, e aí Paulo falou: não, eu sou cidadão romano, eu fui julgado sem nenhuma forma oficial, agora querem nos dispensar, que eles mesmos venham nos mandar sair da prisão.
Aí o pessoal ficou preocupado, foi até lá, pediram desculpa e pediram para eles irem embora. Mas eu fiquei pensando nessa manhã, irmãos, o que pregar, né? O último domingo do ano, terminou o ano e vamos iniciar com a graça de Deus um novo ano. E tem algumas notícias boas. A primeira delas é que você está vivo. Você viu que o pastor deu um glória mais alto que vocês, né, irmãos? Porque cada dia, perto da virada do ano, o pastor dá uns glória a Deus que está vivo aqui, porque já por 2 anos isso aí aumentou a intensidade desse glória, né, pastor? Mas assim, irmãos, vamos entrar o ano, não sabemos o que vamos passar, né? Mas a Bíblia é muito clara dizer assim que vamos passar lutas e tribulações e perseguições, porque se a gente ama Jesus e somos cristãos, vamos ser perseguidos naturalmente, não tem como fugir disso. Então, mas isso não é importante. Mandei uma mensagem para uma irmã minha, nesses dias de final de ano, eu falei assim, olha, que Deus abençoe, muita saúde, muita paz. Aí ela respondeu, contou as coisas do ano, interessante e tal, mas aí ela falou assim, negócio de paz está meio difícil, a sociedade que a gente vive, as lutas na política, pessoas sendo perseguidas e presas injustamente, e entrou para essa linha, né? Eu depois mandei outra mensagem para ela, falar assim, pois é, a paz que eu falei é a paz interior, a paz da alma, não é a paz social. Mesmo assim, irmãos, na sociedade vai ter luta, na nossa vida pessoal vai ter luta, na família vai ter luta, nem sempre está em paz, mas a gente busca de Deus uma paz espiritual. Quem concorda, diga amém. A verdade é uma só, pastor Pedro, se nós estivermos bem com Deus, tudo vai bem, irmãos. A gente supera as lutas, a gente vai vencendo. Mas deixa eu seguir aqui o esboço, senão vamos terminar meio-dia isso aqui, né, pastora? Não dá. Então eu pensei, irmãos, assim, algumas coisas para a gente guardar na mente e no coração, que não pode faltar o ano que vem, amém? Só que uma das coisas eu vou dar mais ênfase, porque eu acho que é a mais importante. E o tema da mensagem é, creia no Senhor Jesus. Repita comigo. Não, está fraco. Creia no Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo 16 de Atos, irmãos, é um capítulo missionário, né? Missionário. Paulo está na sua segunda viagem missionária, agora com Silas. A primeira viagem ele fez com Barnabé. Aí fizeram a primeira viagem e tal, aí Paulo chamou o Barnabé e falou assim, vamos fazer uma segunda viagem, visitar as igrejas que nós já passamos e tal. Aí Barnabé falou, legal, vamos sim, vamos. Aí Barnabé falou assim, vamos levar João Marcos? Aí Paulo falou, não, João Marcos não, João Marcos nos deixou lá na Panfilha, lá na primeira viagem, voltou para Jerusalém, não acho prudente. Não, mas o menino é bom. Ele não falou isso, né, pastor, mas estou imaginando, né? Não, o menino é bom, ele deu aquela falhada lá, mas vamos investir nele, aí eu acho que vai valer a pena. Paulo falou, não. Paulo de vez em quando era radical, né, irmão? Você é um crente radical? Tem que ser radical assim, em obedecer à lei de Deus, certo, irmão? Isso aí não tem jeito de ser frouxo, tem que ser radical. Mas tem outras situações que a gente pode ser um pouquinho mais, né, flexível, né, pastor Pedro? Senão a vida fica pesada. Aí Paulo falou, não, deu ali um desentendimento, mas isso não acontece com a gente, irmãos. Na nossa igreja não acontece, na nossa casa não acontece de jeito nenhum desentendimento, foi só Paulo e Barnabé. Ninguém vai dar um glória a Deus, né? Não, essa hora de falar misericórdia, misericórdia, Senhor. Então, cada um foi para um lado. Eu falo, tudo bem, você pega o João Marcos, vai para um lugar, e Paulo pegou o Silas, muitos nomes, né, pastor? Pegou o Silas e foi para outro lugar, e beleza. Agora, onde que ele está? Ele está em Filipos. Vai viajando, tal, chegou em Filipos, né? O que é Filipos? Fazer parte de uma província da Macedônia. Naquele tempo tinha província, era um império romano, irmãos. A gente olha assim, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil tem uma democracia, tem uma constituição, nós temos os estados, que são as federações, né? Aí nós temos o governador dos estados, nós temos os prefeitos das cidades, nós temos o Senado.
junto com a Câmara dos Deputados, a gente tem Câmara Estadual, vereador, um monte de coisa, né? Mas naquela época era muito organizado também. Imagina um império, você dominar várias nações com línguas diferentes, com cultura diferente, debaixo de um poder só. Interessante pensar nisso, né? E essas províncias, elas tinham um governador, que era ou um governador ou um procurador, nomeado pelo imperador ou pelo Senado. O Senado era forte, né? Não é Star Wars, aqui não é o Senado do Star Wars, né, irmão? Mas tudo bem, é outra coisa diferente. E o que tinha lá? Tinha uma divisão territorial, províncias, territórios, cidades. E qual que era a função? A função era coletar impostos e tributos para o império, manter a ordem pública e a segurança, administrar a justiça e realizar obras públicas, estradas, pontes, etc. Aliás, naquele tempo do Império Romano, muitas estradas foram construídas. Ajudou muito na expansão do Evangelho. Quando ia viajar de um lado para o outro para anunciar, isso foi uma bênção para a expansão do Evangelho. Quem está comigo, diga amém. Muito bem. E lá no capítulo 16 de Atos, antes de chegar em Filipe, já teve uma coisa muito interessante. Uma senhora chamada Lídia, que era respeitada, que era uma comerciante. Imagina, pastor, naquela época, uma pessoa que, mulher comerciante, não é tão comum assim, né? Devia ser mais de alta sociedade. E ela vendia púrpuras, que também não é um negócio barato, né? Deve ser para gente que possa comprar. E essa pessoa ouviu Paulo pregar o evangelho ali na beira de um rio, quando eles saíram para orar. Eles iam orar e procurar gente para pregar. A gente faz a mesma coisa, né, irmão? A gente sai para caminhar e fala assim, vou caminhar e vou levar um folheto e vou entregar para alguém, falar de Jesus. Misericórdia, Senhor. Não fazemos nada disso. Se alguém fizer, dá testemunho depois, que nós estamos precisando ouvir, né, pastor? E ela se converteu com toda a sua casa e foi batizada. Louvado seja o nome do Senhor. Quem foi batizado esse ano? Levanta a mão. Oh, glória! Irmão, dá uma palma para Jesus aí, irmão. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção que é poder ser batizado. Não importa que demorou, o importante é ser batizado, certo? Muito bem. Agora uma jovem com um espírito de adivinhação acompanhava Paulo e Silas alguns dias. Você já passou na rua assim, nos postes assim, amarração espiritual para o amor? Misericórdia. Aí tem outras coisas que eu não vou falar aqui porque está gravado e depois me processam, certo? Mas é a mesma coisa. Pessoas adivinham o futuro, ganham seu dinheirinho. Todo mundo precisando sobreviver, né, pastor? É assim. E essa mulher dizia para eles, dia após dia, irmãos, eles andando, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Falava a verdade, ele não estava mentindo. Não quero nem entrar nesse detalhe aqui, deixa quieto, vamos lá. Mas era verdade, mas não vinha de Deus, não trazia paz no coração. Paulo ficou incomodado, falou, não, essa mulher não é de Deus, não se converteu, não se batizou, não sabe o que é a lei, como é que essa mulher veio falando essas coisas? E lógico, todo mundo sabia quem ela era, né, irmãos? Porque as pessoas se conhecem na cidade, você vai andando e você sabe, o que é essa mulher? Não, ela serve lá as pessoas e tal, tem um espírito, ela adivinha. Paulo sabia, mas ele não fez no primeiro dia, ele aguentou as pontas um pouquinho. Muito bem, aí o que aconteceu? Paulo ficou indignado e voltou-se ao Espírito e deu a ordem, a autoridade, né? Em nome de Jesus Cristo, lhe ordeno, saia dela. E no mesmo instante, ela foi liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Há poder no nome do Senhor Jesus, há poder no sangue do Cordeiro, para curar, para libertar, para salvar, para transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí,
Os donos da escrava viram que o seu lucro ficou prejudicado, juntaram Paulo e Silas e levaram para a praça, a multidão veio junto, já começaram a acusar, chamaram os magistrados, e nós lemos o texto, você sabe, né, irmãos? Eles foram presos e foram açoitados, tiraram-lhes a roupa, quer dizer, a vergonha, né? Publicamente, tirar aquela capa assim, não sei como é que ficaram, não dá nem para imaginar, e castigados nas costas, com açoites, e colocado no cárcere e preso no tronco, né? Porque o carcereiro recebeu ordem, e é assim, né, irmão? Naquela época, se o carcereiro pisasse na bola e fugisse preso, ele podia puxar a espada e se matar mesmo, porque não tinha muito o que fazer. Imagina essa situação, irmãos. Você vai pregar o evangelho, você é missionário, daqui a pouco você está preso, por causa do nome de Jesus, com as costas doendo, provavelmente com fome, certo? Aí você está lá, é meia-noite. Acho que eles pensaram assim, dormir não dá com essas dores na costa, pastora, dormir não dá. Então, vamos cantar, vamos orar. Começaram a orar e a cantar. Interessante que os outros presos ficaram ouvindo. Não diz o texto que alguém reclamou, sabe, pastor? Ninguém reclamou. Eu acho que estava achando uma coisa, está diferente à noite na prisão, vamos ouvir essas músicas que está tudo bem. Falar em ter uma noite diferente, eu li na internet que vai ter uma virada do ano na Arena do Corinthians, pastor. Você ouviu essa, não? Sabe quem vai promover isso? A igreja da Lagoinha. Virada do ano. Estão esperando 50 mil pessoas lá para passar a madrugada cantando, louvando. Lógico, irmãos, vai ter show. Lógico, é business, lógico. A prefeitura vai ter que investir 4 milhões de reais nisso aí. E 2 milhões fica para o Corinthians, mais ou menos, de aluguel do... Você veja como é que é o mundo. O Léo fez a careta, né, Léo? Por isso, Léo, eu vou falar uma coisa para vocês assim, irmãos, é tão bom o nosso louvor simples aqui na nossa igreja. Hoje, quase que eu me converti, viu, Léo? Eu cheguei uns 15 minutos antes, eu nunca chego, pastor, chego sempre atrasado. É que eu moro longe, assim, que nem o Gilson mora longe também, 10 quilômetros, né, Gilson? Daqui até, mais, aumentou, Muito bem. E eu cheguei 15 minutos antes, irmãos, e fiquei sentado lá e eles ensaiando aqui. Foi gostoso, já ouvi os louvores ensaiando antes de começar o culto. Então, irmãos, essa nossa simplicidade aqui, congregacional, nosso templo pequeno, nossa igreja é pequena, mas estamos cantando, procurando ser sincero com Deus. Nada contra a virada lá, irmãos. Quem for lá e louvar o Senhor e for sincero e estiver lá, está tudo bem. Não tem nada contra. Eu não vou. Não dá, né, pastor? É muito longe, eu não vou pagar ingresso para ir. Mas disse que o seguinte, é de graça para o pessoal entrar, só quem ficar lá no gramado que vai ter um cachezinho maior. Mas, tá bom. Paulo estava orando, meia-noite lá, meus amados irmãos, e aí, de repente, um terremoto violento aconteceu, e imediatamente, diz a palavra, todas as portas se abriram, e as correntes se soltaram. Então, o carcereiro acordou assustado, viu aquilo e tentou se matar, mas Paulo disse, não faça isso, estamos todos aqui. A partir daí então começa uma madrugada abençoada e com frutos de conversão, muda completamente. Aquele carcereiro pede luz, entra correndo e trêmulo, agitado por ver aquela situação extraordinária, chama para fora Paulo e Silas e lhes pergunta, senhores, que devo fazer para ser salvo? Que pergunta importante que todo ser humano deveria fazer, e você se estiver nos ouvindo na internet, saiba, é a pergunta mais importante da vida, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não disse assim, olha, se torne um judeu, ou siga os 10 mandamentos, ou se circuncida. Não, ele diz, creia no Senhor Jesus.
E ele não disse assim: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Não, você e os da sua casa. Uma promessa maravilhosa, irmãos, e é isso que eu queria pensar. O que nós temos aqui? Nós temos a família, a valorização da família, a valorização da nossa casa. Creia no Senhor Jesus e a sua casa será salva. Eles pregaram a palavra de Deus naquela noite para todos da casa deles, e naquela mesma noite o carcereiro limpou as feridas deles, não é? Lavou, e todos foram batizados naquela noite. Aí ele levou para casa, serviu comida, e todos se alegraram muito por terem crido no Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma preocupação e um cuidado especial com a família. Quem concorda, diga amém. Família. Paulo escreve aos Efésios e vai falar muito sobre isso. Por exemplo, Efésios 6:2, quando fala assim: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe. E não é só a criança pequena que honra os pais que cuidam dela. Todos nós vamos crescendo, e enquanto os nossos pais são vivos, é super importante honrar pai e mãe. Quem crê nisso, diga amém. Aí vai dizer assim: como é que nós vamos honrar, no verso 1 vai dizer: obedeçam seus pais, como no Senhor. Então, se a gente obedece a Deus, a gente vai obedecer os nossos pais. Para que tudo corra bem na terra e teus dias prolonguem. Você quer viver bastante, meu irmão? Honra pai e mãe. Eu sei que às vezes não é fácil, há dificuldades, nem sempre os pais que criaram a gente são crentes ou fizeram o que é certo, mas é importante honrar e procurar viver bem com os nossos pais. A Bíblia vai dizer então: filhos, honrem teu pai e tua mãe. Pais, não irritem os seus filhos, ensinem-o e tragam o conselho do Senhor para eles. E família, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Depois também no capítulo 5 de Efésios, Paulo vai fazer uma recomendação para marido e para esposa. Diz: maridos, amem suas esposas como Cristo. Não sei se a gente consegue, irmão, porque Cristo amou a igreja de uma maneira total, se entregou, mas é um modelo, é para a gente ter um modelo. Cristo não amou a igreja? Ame sua esposa, se entregue, cuide dela, etc e tal. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor. Todos nós nos sujeitamos ao Senhor, não sujeitamos, irmãos? Estamos debaixo do senhorio de Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso mestre, Jesus, Deus é o nosso Pai. Essa relação que nós temos com Deus triuno, é maravilhoso. A gente tem que se sujeitar. Assim também, em amor, a esposa vai se sujeitar ao marido, e vice-versa, o marido também. Hoje em dia nós temos que entender que é importante o diálogo no lar. Se conversa e se toma a melhor decisão. Agora, quando diz assim para o marido que ele é o cabeça do lar, meus irmãos, é mais uma questão dele não fugir às suas responsabilidades espirituais, tá? Por quê? Por quê? Muitas vezes a mulher carrega a casa espiritualmente, pastora, essa é a verdade. Em muitos lares, a mulher é forte espiritualmente, ora, busca, e o homem é devagar, quase parando. Mas não é no seu caso, meu irmão? Hein, varões, homens de Deus? Vamos orar, vamos buscar, vamos participar das decisões. Não se omite, não se esconda, que essa é a questão do que o texto está querendo dizer. Quem está entendendo, diga amém. E ainda para fechar o assunto de família, amados irmãos, vamos pensar Josué 24:15, quando Josué disse para a nação de Israel: e se parece mal aos seus olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que serviram os vossos pais no passado, do além do rio, dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então, fechando aqui a ideia de família: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e os da sua casa. Honra o teu pai e tua mãe, primeiro mandamento com promessa.
Maridos, amem as esposas como Cristo amou a igreja. Esposas, se sujeitam ao marido como ao Senhor. Filhos, obedeçam seus pais como ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, né? E por fim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, fiquei muito feliz de ver o Herley aqui domingo passado, com a esposa, os 2 filhos, dando testemunhos. Só quem sabe o que ele passou, o pastor sabe, a pastora, na vida dele, com dificuldade, tanto da vida pessoal como ele colocou, e isso atrapalha a família. Mas vê-lo aqui, né, pastor? Junto com a família, é uma bênção muito grande, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tudo é família. Vocês vêm aqui, nós tivemos uma apresentação de Natal aqui, foi legal, viu, Léo? Foi bom. O duro é arregimentar pessoas para participar também, né? Mais gente, sempre pensando, né? Mas foi legal ver o Arthur aqui. Vocês viram o Arthur regendo, pastora? O Arthur regendo. O Arthur foi legal. É a família, é a casa. Tudo. Acho que a irmã Maria um dia falou assim: dá para vocês parar de cantar? Ela fala: dá para parar de tocar um pouco aqui, para ficar um pouco em silêncio, porque deve tocar o dia todo lá, música direto, cântico. Então é família. A pastora está feliz, o pastor está feliz, né? Mais uma netinha. E quem tem neto aqui? Levanta a mão. Neto dá trabalho, sim ou não? Não. Vai falar não quem não cuida de neto, né, pastora? Quem cuida de neto, não, eu entendo que nunca vai dar trabalho no sentido do nosso coração, né? Neto a gente sempre vai amar, mas dá trabalho. Eu tenho uma neta, dá trabalho. Agora a pastora tem 3, imagina, triplicou o trabalho. Mas é família, né? É uma bênção, uma alegria. E quando a família não está bem, a gente sofre, irmãos. Essa que é a verdade, né? Muito bem, agora rapidinho, fechando, viu, pastor? Não vou ficar falando muito sobre esses outros temas assim, mas a primeira coisa que nós temos que pensar é a família. A segunda coisa que tem que guardar no coração é a fé. Diga amém. Vou ler um texto aqui. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Lucas 8:48. A mulher curada do fluxo de sangue. Ela teve fé, ela alcançou a vitória. A fé é fundamental na nossa caminhada. Para 2026, a nossa fé tem que estar viva no Senhor Jesus, na palavra de Deus, nas suas promessas. A fé é muito importante. Outro texto diz assim: Jesus disse à mulher, é outro agora, hein? Sua fé salvou, vá em paz. A outra fé curou, agora a fé salvou. É a mulher pecadora de Lucas 7 que chega nos pés de Jesus para ungir os pés de Jesus. E veja, irmão, essa mulher pecadora de Lucas 7 é diferente da mulher lá de Betânia, de João. É outra situação, certo? Lá é irmã de Maria, irmã de Lázaro e Marta. Aqui é uma mulher pecadora que não se sabe o nome. E ela chega, e Jesus está lá numa refeição, lá na casa de um judeu, ela chora, ela lava os pés de Jesus com o cabelo. E aí o cara pensou assim: se ele soubesse quem é essa mulher, ele repreendia dela tocar nele. Mas aí ele falou: Simão, vamos conversar aqui. Eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés, essa mulher está aqui. Você não me saudou com ósculo, ela está me beijando o tempo todo. Ela me ungiu. Sabe por quê, Simão? Porque os seus muitos pecados foram perdoados. Quando você é muito perdoado, você quer demonstrar o seu amor para com quem te perdoou. E Lucas 7,48, Jesus vai dizer: então ele disse a ela: seus pecados estão perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer dar um glória a Deus? Porque os nossos pecados estão perdoados, irmãos, pela fé no Filho de Deus. Então a fé, irmão, não deixa a fé. Não deixa a fé abalar, não deixa a fé desanimar. Não deixa. Seja perseverante na fé. Quem gosta de fazer caminhada aqui, andar no parque, na rua, tal. É bom, né? Mas você já percebeu que é assim? Você vai fazer meia hora de caminhada. Então você começa num ritmo bem acelerado. Passa uns 10 minutos, você já está um pouquinho mais devagarzinho.
Tem neguinho que quando falta 5 minutos já... vamos chamar o Uber aqui que nós estamos longe de casa e tal. A fé não pode ser assim. Já pensou se a fé for assim, pastor? Você vai e começa um ano animado, tal, chega em março, dá um problema, você desanima. Não vem mais congregar, não começa, fica triste. Não sei. Não, a fé não pode ser abalada, irmão. A fé tem que estar firme em nome do Senhor Jesus. Perdão. Perdão. Não pode sair da nossa mente, do nosso coração, a prática do perdão, meus amados irmãos. Porque lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, Jesus vai ensinar assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É um exercício, pastor, da vida cristã. Conversei com um homem recentemente, um homem muito querido, uma família muito linda, mas por causa de questões de justiça e de disputa de herança e de disputa de terras, a mulher deste homem foi acusada por outras pessoas e tribunal e acusação e não sei o quê, e um dia ela foi levada para depor numa delegacia, certo? Chegou lá, já tinha ordem de prisão para ela ficar presa. E isso machucou muito esse homem, muito o coração dela também. Isso foi um peso, pastor, um peso. Mas ela saiu e Deus tem dado vitória, e passou-se algum tempo, e esses dias conversando com essa pessoa, ele olhou para mim, para a Rita, e disse assim: eu sei que vocês são religiosos, mas eu nunca vou esquecer o que fizeram com a minha esposa. Bom, não dá para esquecer mesmo as coisas ruins que nós passamos. Até aí tudo bem, né, pastor? Aí ele diz assim: olha, e vou dizer uma coisa para você, se eu precisar perdoar lá para ir para o céu, eu já sei onde que eu estou indo. Eu já sei para onde eu estou indo. Eu estou indo para o inferno. Olha, irmãos, a pessoa confessou a condenação dela, pastor. Por quê? Porque ela disse assim: não perdoou. Nas palavras dela, ela estava falando: não perdoou. Então, se eu tiver que perdoar para ir para o céu, estou perdido. A minha esposa falou assim para ele assim: olha, o perdão é uma obediência a Deus. Você perdoa para ser curado. Você vai ser curado se você perdoar. É um benefício para a tua alma. Não precisa sentir para ser perdoado. Você precisa exercer a fé e perdoar. Em nome de Jesus, na presença do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão. A pessoa chegar lá no dia, a gente cantou agora um hino, né, que, olha, eu vou falar uma coisa, tem uns hinos que a gente canta que eu falo: meu Deus, eu antes de cantar já peço perdão, pastor, porque não sei se eu estou vivendo aquilo que o hino pede para cantar, entende, Léo? Porque assim, são frases assim, mas potencialmente que a gente tem que dizer assim, pela fé, estou cantando isso pela fé. Eu acho que muitas coisas, né? Porque se você fala assim: Senhor, eu te adoro, o Senhor é magnífico, o Senhor é sublime, você está exaltando o Senhor, você não está nada, está tudo certo, né? Mas quando você diz assim: não vejo a hora de ver a face do meu Senhor. Mentira muitas vezes. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque quando está chegando a hora da morte, que você vai partir para ver a face do seu Senhor, ninguém pede oração para assim: pastor, ora para eu ir logo e ver Jesus. Né, Léo? A pessoa não ora assim, pastor. O pastor Pedroso teve um negócio aí o ano passado, lá no hospital, e falou assim: Senhor, eu quero te servir mais um pouquinho. Eu te amo, tal, mas dá um tempinho para mim aqui, por favor. Então a gente canta os negócios que não sei se é 100%, assim, é pela fé, entende, irmãos? Assim, é o nosso desejo da eternidade, da volta de Jesus, porque aí a gente não morre, a gente sobe com Ele. Tem que pensar no hino desse jeito, senão a gente, né, acaba pecando, canta um negócio que não é bem aquilo que a gente está querendo, né? Porque ver a face do Senhor implica em partir. Quem quer partir? Pastor, uma coisa, outra coisa, não é não. Muito bem.
Então o perdão é muito importante, porque se eu não perdoar e não exercer o perdão, eu vou chegar lá e Jesus vai falar: não posso te salvar, meu filho, você não perdoou lá, o que eu faço com você? Pega o elevador e desce. Está acabando. Orai sem cessar. Repita comigo. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem... Não pode deixar de orar. Tem que orar sempre, várias vezes ao dia. Orar com os outros. Por oração. Alguém está orando na internet, você pode ouvir junto, orar junto. Orai sem cessar. Pastor sempre tem falado sobre isso. Então, irmãos, família, fé, perdão e oração. Família, fé, perdão e oração. E por fim, Salmo 119:11. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra de Deus. A palavra de Deus. Vamos guardar, vamos estudar, vamos ler. Fazer propaganda agora, né, pastor? Aproveitar que eu estou aqui, né, pastor? Nem sempre a gente está aqui, né? Obrigado quem deu uma assistida, né, na aula do domingo passado. Deu 67 likes, irmão. 67 visualização. Já está gravado a próxima lição. Irmão, são 15 minutos. A gente faz uma gravação assim bem rápida, pastor, para poder... Senão, se for meia hora, ninguém assiste. É difícil. Você não precisa ver. Você põe no ouvido e escuta. Você está andando, você está indo para o trabalho. Tá bom? Se puder compartilhar, faça isso. E você tenta prestar atenção, porque é o estudo da palavra de Deus, que não foi eu que escrevi, eu estou só repondo o que alguém estudou e se preparou para nos abençoar. Então, nós não temos a nossa escola aqui, mas temos tido já há muitos anos esse trabalho maravilhoso, né, pastor? Que o pastor Mauro fez por tantos anos e que agora eu agradeço a Deus o privilégio de poder estar fazendo. Deus te abençoe. Feliz 2026 para você. Que não pode faltar no 2026? Família abençoada. Diga comigo. Família abençoada. Salva, né? Uma fé genuína. Fé genuína. Perdão. E agora? Estou esquecendo os outros. Oração e palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.